temas, que eu sou, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que vergonhados, confundidos serão os que se dignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor, pela tua mão direita, e dizer em toda a coleção de verão. E aproveite também para conhecer a nova coleção Universo. E você que está construindo, está reformando, aproveite, deu puliu. Amigos da construção, sua obra em boas mãos, tubos e conexões, cimento, pisos, tudo isso você encontra com menor preço e atendimento diferenciado. Vai correndo. Amigos da construção, sua obra em boas mãos. Avenida Abelardo Veloso, falei, amigos da construção. siga o teu caminho. Não temas, no meio dos vales. Aí o Paulo, você encontra a camisa masculina, que é deserto faço parcelado no cartão. Que figura! Parece aquela lagartixa do deserto. Pascal tá aí uma live. Sacola plástica, copo descartável. Você encontra aí com batata. Temos tudo para quem tem lanchonete. Doces, bombons e muito mais é com batata. Para hoje, em nome aqui da Empório Natural. E é claro, meu amigo, hoje estamos em nome do mais economia mesmo, que é do programa do Carvão Petião. R$2,50 de aquilo mais. Filé de peito e bandeja, o quilo, da bandeja, R$11,00. Você também compra essa produção de coxa envelopado, só R$10,99. A hora de economizar é agora. Para o supermercado é muito mais economia. Salsicha você encontra aí com a hot dog, só R$7,99. Olha o soja, maravilha, só R$7,99. Café comigo, R$6 está aqui por um pedal. Mais daqui e para o mais da Santa Rita. Venha fazer suas compras no dia de hoje, meu amigo. Lembrando que aqui também temos padaria e o melhor consome, corte de carne, frutas e verduras selecionadas. Você sabe que de hoje, hoje é sábado, dia 15. Estamos dando início da segunda quinzena do mês de abril. Tem aí o São João, vai construir o reformar, passa aqui na construir. Não temas se eu te acho, porque ouça a voz do Senhor.
Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós não viemos aqui falar o que achamos ou o que pensamos, mas sim o que diz a Bíblia, que é o firme fundamento. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, e a palavra é o firme fundamento, constituído por Deus, porque estas escrituras ela já estava escrita no coração de Deus, mesmo antes de Jesus descer para a terra, para vir pregar ela aos corações dos homens, porque as escrituras nos afirmam que Jesus, ele veio combater contra as obras de Satanás, desfazer tudo que o diabo fez, porque está escrito que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Então o que for de engano cai por terra em nome do Senhor Jesus, porque é verdadeiro e verdade, só existe Ele de verdadeiro. O resto passa todo mundo por mentiroso. Então se eu viesse aqui falar de mim mesmo, eu estaria falando abobrinhas, mentiras, conversa para boi dormir. Mas se eu cito as escrituras, se eu cito a palavra da verdade que Jesus pregou, certamente esta palavra é digna de toda aceitação. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos mostra no livro de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, Pedro capítulo 3, versículo 16, diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes trouxem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatados e descaias de vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. A palavra do Senhor nos mostra, né, que homens abomináveis, enganadores, iam surgir na face da terra, pegando as escrituras, distorcendo a verdade e ensinando o povo, mudando a verdade de Deus em mentira. Como diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, está escrito: mudaram a verdade de Deus em mentira. Então o povo, já foi anunciado que ia ter esse tipo de gente na face da terra, homens que iam pegar as escrituras e fazer que nem Satanás. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 4, que Satanás usou a Bíblia contra o Senhor Jesus. Mas Jesus, sendo a própria palavra, Jesus combateu contra ele com a palavra e venceu ele. E ele fugiu do Senhor Jesus.
Então, como Satanás usou a Bíblia, citou versículos bíblicos em Mateus capítulo 4, para tentar induzir Jesus a se prostrar diante dele, assim muitos estão usando da Bíblia, não pregando o que está escrito, mas falando o que ele acha dela. Simplesmente o povo abre a Bíblia e cita, lê uma mensagem e quer traduzir a Bíblia somente em um versículo, e ensinando o povo que não quer ler Bíblia, e é assim levado por qualquer vento de doutrina que existe por aí. Mas a perdição deixa e não dormita. A perdição daquele que vive contra Deus. Você sabia que aquele que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador na sua vida, a Bíblia diz que é inimigo de Deus? Aqueles que não obedecem às Escrituras é inimigo de Deus? Você sabia que a Bíblia diz isso? Romanos capítulo 10, versículo 5. Você pode ler. Você pode tirar a poeira do Salmo 91 e ler na sua casa a Bíblia. Porque nós seremos salvos pela verdade. E a verdade é a doutrina e o Evangelho de Jesus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O apóstolo Paulo dizendo: antes nós éramos inimigos, mas através da morte de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário, alcançamos a reconciliação com Deus. A Bíblia nos mostra que nós, para alcançar a reconciliação com Deus, é por intermédio da obediência a Jesus. É aceitar. Veja variedade de mercadorias e preços baixos. Promoções em espécies. Antena digital completa, R$499. A Bíblia nos mostra que para nós alcançarmos a reconciliação com Deus, é por intermédio de Jesus Cristo, aceitando o seu chamado de Mateus 11, 28. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Você tem que escutar a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te chama para te salvar, porque Ele é o Salvador do mundo. É Ele que perdoa o pecado, é Ele que salva, é Ele que lava o homem, torna o homem mais salvo do que a neve, digno de entrar no reino dos céus. Então você precisa passar para o lado de Jesus. Você precisa crer nas Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Aqui nós vemos que a Bíblia nos mostra que aquele que não tiver um compromisso com Jesus, que não obedece o Evangelho que Ele assim pregou, a Bíblia chama essas pessoas de inimigo de Deus. Até quando você será constituído inimigo de Deus? Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você que me ouve, Jesus, o Senhor Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus, te chama para que você reconheça a única autoridade constituída por Deus, com todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, Deus em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e foi-lhe dado o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor. A única autoridade constituída por Deus, o único que Deus entregou que você vai ter aí muitas dicas tudo sobre as tuas mãos. Consumir alimentos que são os verdadeiros remédios para a sua própria saúde. Para hoje, em nome de batata, vai fazer licor, batata embalagem, tem garrafa PET com o menor preço da cidade. Baratânia! Para hoje, em nome do Milho Doce, Juvenal e Milton, tem também o carro do Coco. Então, como diz a palavra do Senhor, que a única autoridade constituída por Deus, com poder para perdoar pecado, para salvar, para libertar, para curar e levar o homem para o reino de Deus, é somente Jesus. Somente Ele foi e é a única autoridade que Deus exaltou para a salvação das almas dos homens. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome que há, que existe. O nome do Senhor Jesus está no topo de todo nome que existe. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e um só intercessor. A Bíblia diz que só existe um intercessor, e o nome desse intercessor não é Maria, não é Aparecida, não é Roque, não é Rita, não é nenhum desses que inventaram por aí, não é nenhuma padroeira, nenhum padroeiro. Esse intercessor se chama Espírito Santo. Está escrito na Bíblia Sagrada que quem intercede a nós com gemidos inexprimíveis se chama Espírito Santo, e um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus. Então, como
demônios que iam existir pessoas que iam trabalhar para os próprios demônios. Você é muito inocente de você acreditar em tudo que é conversa. Essa aproveita e vai comprar seu coco de qualidade, olha só, tudo de laranja, muda de acerola. A Bíblia diz que esses homens Você plantar em seu quintal, plantar em sua fazenda aqui mesmo. são abomináveis. Nossa briga nada com aquele milho docinho. Aproveite. A Bíblia fala que existiam homens, e existiam homens que eram abomináveis, que iam pegar a verdade, iam distorcer e iam mentir para as pessoas. Toque batedeira, R$19,90. Estoque limitado do leite de Ambulinho. Eu vim vos alertar hoje. Ao jardim, olha só. Aí vem aqui a sinaleira da Caixa Econômica. Eu falei, Wilson Moda. Custo motociclo no São Geraldo do Leite, está abastecendo com gasolina de qualidade. Eu venho vos alertar hoje. São Geraldo, hein? E lhe dá um alerta, como discípulo de Jesus. Desconheça qualquer voz de qualquer homem, de qualquer espírito que exista por aí. E escute somente a voz Só está construída na construção. Jesus de Nazaré. Localizada na Avenida Ele é o pastor. A sua voz é inconfundível, como voz de muitas águas. A voz do Senhor Jesus é o evangelho que ele mesmo pregou. Nós seremos salvos. As ovelhas Essa camisola de R$15. precisam ouvir Essa calcinha de R$3. a voz do bom pastor. $10. Na caravana você encontra cropped, olha só, cropped de R$15, hein? É isso mesmo, cropped canelado R$15. Conjunto infantil a partir de R$15, aproveite, deu por na caravana. Musical Magazine Jorge São Leite, você encontra tudo para o seu som. Pendrive tipo cacete memória, rádio de vários modelos, você encontra com certeza a Musical Magazine Jorge São. O povo tem que escutar. Tiro Brothers, aproveite aquele É a voz do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Camisetas, shorts, cuecas, calcinhas, calça de moletom. A Bíblia nos mostra que a única voz, só existe uma voz, só existe um que pregou a palavra de vida eterna. Mas infelizmente o povo criou comissão nos ouvidos e se recusa a ouvir a sã doutrina constituída por Deus, pregada na terra pelo próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Jesus disse, João 10,30, eu e meu Pai somos um. O povo prefere ouvir outras vozes de espíritos malditos que estão espalhados por toda a face de terra. O povo prefere ouvir. Telefone 98861-6111. O povo prefere ouvir doutrinas e ensinamento de demônios. Como diz 1 Timóteo, capítulo 4, a Bíblia diz, o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós vemos que esta palavra está no plural, espíritos, que simboliza, que significa espíritos malignos,
A Bíblia nos mostra que o povo ia dar ouvido aos demônios, ia se recusar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Está escrito: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não desce, e este Espírito vos guiará em toda a verdade. Um só Espírito que ensina o povo no caminho da verdade. Somente o Espírito Santo guiará o homem nas Escrituras, porque a verdade é o próprio Jesus. Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo para que o povo não se apartasse da verdade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: eu temo, como a serpente enganou Eva, também vos engane e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu não pego outro nome? Sabe por que eu só pego dois nomes? Somente Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação está apoiada somente neles dois. Os dois santos, os dois únicos que nunca teve pecado, nunca falhou, nunca errou, nunca houve engano na sua boca. Somente Deus e o Senhor Jesus. João capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Somente dois é a vida eterna. Por isso que eu não falo de outro nome, porque o Evangelho só fala de Jesus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. A Bíblia fala de Jesus como Senhor e Deus. A Bíblia nos mostra que em Colossenses capítulo 1, que Jesus é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Pedro disse, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então eu te digo, em nome do Senhor Jesus, que você leia a Bíblia, examine as Escrituras, conheça a verdade, para a verdade te libertar. Eu quero saber como o povo vai ser liberto. Se andam na mentira e preferem andar na mentira, a parte dos mentirosos onde é? A parte dos mentirosos onde é? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, macumbeiros, os que se prostituem,
os homicidas, os idólatras e qualquer que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais a mentira do que a verdade. Por isso que a maioria está indo para o inferno, com seu orgulho, com a sua vida maldita. Por isso que a maioria das pessoas está caminhando passos largos para o lago de fogo e enxofre, porque se recusa a andar na verdade, se recusa a crer e a obedecer na única verdade constituída por Deus, Jesus de Nazaré. Olha, gente, aí, um carro de milho verde está aqui, milho doce. Chegou outro, dono da raça nem sabe que isso É Deus. Então, como eu já vos disse, verdade é que a terra predomina a mentira, o engano de Satanás. E a maioria está nesse engano. A maioria está nessa mentira, vivendo de engano e longe de Deus. Porque a Bíblia nos mostra, no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, que só tem Deus, só é de Deus aqueles que obedecem à doutrina do Evangelho de Jesus. Você pode ler 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João 1,9. Aquele que não obedece à doutrina do Evangelho de Jesus, a Bíblia fala que não é de Deus. Mas aquele que obedece à doutrina do Evangelho, esse tem tanto o Pai como tem o Filho também. Pode ler. Eu não vim aqui falar o que eu acho, o que eu penso, mas o que está escrito. Você pode pegar a sua Bíblia e ler 2 João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Mas aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como também tem o Filho. Só é de Deus quem obedece ao Evangelho de Jesus. Pelo contrário, são todos filhos do diabo. Essa é a verdade. Não é eu que digo, é a Bíblia. Sabe o que é que a Bíblia diz? No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler para você. Bate a luz, já é. Olha o que é que a Bíblia diz. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Queima total de estoque na Rafa Kids. 1 João, vou ler de novo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Está pensando que é brincadeira? Você sabe quem é a justiça de Deus? Você sabe quem praticou e consumou a obra de Deus? Você sabe quem é a obra de Deus? João 6,29, Jesus disse: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Pensam que todo mundo é de Deus.
Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João 3,10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Meu irmão. O coração dele, meu Pai, como o Senhor Jesus, meu Pai, ele quer ouvir a tua palavra, ouvir a tua verdade. Ele crê que tudo que nós estamos falando aqui é verdade. Que a tua palavra é a verdade. A tua palavra de santificação é a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, pela verdade, pela palavra que está escrito, João capítulo 8, versículo 16, se verdadeiramente Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu te liberto deste mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salte para fora da vida deste homem. Abandona esse corpo, abandona essa alma, essa mente, esse subconsciente. Solta a mente dele. Em nome de Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. Tristeza. Em nome de Jesus. Meu Pai, se não está conseguindo ouvir direito, você não está conseguindo. Meu Deus, todo espírito maldito que está causando esse mal, em nome do Senhor Jesus, seja ele quando não for, seja quando for, em nome do Senhor Jesus, eu te lembrando que a melhor bolacha você encontra a bolacha ali do Juvenal da Bolacha, o do Coco também está aqui, do melhor coco, coco verde, coco seco, muda de coco. Milho você encontra aqui de qualidade com o nosso amigo Baixinho, nada de milho. Aproveite que aqui na Coco Forte Bomboniere você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Descartáveis, doces, salgados, bebidas, chocolate e muito mais. Doce Forte Bomboniere é a loja mais doce da cidade. Louvado seja o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tô entendendo. São 5 da tarde. Eu não tô entendendo. Não é difícil entrar no reino de Deus, mas nós só podemos entrar pela porta estreita, que é o próprio Cristo. João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Para passar por esta porta, pela porta estreita de João 10,9, para o seu irmão, que Jesus falou que era ele próprio, é somente aceitar a sua doutrina e o seu evangelho e se converter após ele, passar da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, não existe condenação para os que estão com Jesus. Jesus disse: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Fica carregando o meio do céu. Antena digital completa, 499. Energia completa, 178. Os discípulos A falaram: partir de 4,79. Estamos em frente à Praça dos Correios. É só você olhar e ver a Casa dos Fios. Telefone 98861-6111. Eu vou comprar, eu vou construir. os discípulos em Tiago com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles falaram: então quem é que pode se salvar? Ele achou impossível se salvar, mas Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus tudo é possível.
somente esta palavra, somente a palavra da vida eterna, ela tem poder para salvar o homem, tem poder para libertar, tem poder para curar. Não importa o vício que você tenha, não importa o mal que te rodeia, não importa os demônios que estão na tua vida, o mal que te persegue, venha para Jesus, e Jesus destrói toda a obra do diabo da tua vida, e você será liberto e livre, porque o sangue de Jesus, não há demônio, não há obra do diabo que exista, porque Jesus, Ele é o único que quando chega no inferno, todo joelho se dobra. Filipenses capítulo 2, versículo 8 fala: se o seu problema é o vício da cachaça, é o vício das drogas, se o seu problema é prostituição, se o seu problema é homossexualismo, é que você é gay, é que você é lésbica, ou que você é travesti, o teu problema é esse, você não consegue se libertar, o libertador, Jesus, Ele está vivo para te libertar. O maior libertador espiritual que existe, ensina para o povo caminhos, casas de banda de candomblé, de espiritismo, pessoas que estão sendo atormentados pelo mal, pessoas que são atormentados por espíritos malignos. Consultório da Estrutural. Às 2 da tarde no Tabuleiro do Caixão, bingo! No Paco Thiago! Uma coisa eu te digo, você que sofre de problema espiritual, você que é atormentado por demônios, por espíritos malignos, você que está me ouvindo, você que o diabo tem judiado de você, e você tem procurado casa de macumba, você tem procurado banda, o Kibanda, o espiritismo, você que tem procurado essas casas, vocês estão cheios de demônios mais ainda, você cada vez mais está se afogando no fogo, você ainda mais está sendo condenado, mais ainda do que você está, porque não aceitou Jesus. Eu vou te mostrar, dentro da Bíblia, quem é que liberta o homem, quem é que salva, quem é que cura. É libertação espiritual, é mal que está perseguindo. Não procure cartomante, não procure vidente do diabo, não procure nenhum desses filhos de Satanás, procure Jesus. Mateus capítulo 10, está escrito: e chamando os teus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos malignos e espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus é que liberta. Não procure ainda mais se encher de demônios, mas procure o libertador espiritual, Jesus de Nazaré. Ele disse: eu vos dou poder, em Mateus capítulo 10, para expulsar os demônios, para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus é o libertador.
procuram solução onde não tem. Tem gente que não tem paz, vive numa vida terrível, vive na condição comendo pão que o diabo amassou, angustiado. Amém, meu irmão? Até pensando em tirar sua própria vida, como dias atrás tiraram vida aqui da Magosa. Essa não é a solução. A Bíblia fala que os homicidas, a sua parte é no lago de fogo e enxofre. Quem tira a sua própria vida, diz a Bíblia, vai diretamente para o inferno. Apocalipse 21:8, você pode ler. A parte destes é no lago de fogo e enxofre. Você não vê solução em lugar nenhum. Jesus é a solução para você. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 9. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus lombos. E o seu nome é maravilhoso conselheiro. Não tem bom conselho, coisa nenhuma. Bom conselho, por detrás desse bom conselho tem um demônio. Maravilhoso conselheiro, estou lendo aqui, Jesus. Quem dá bom conselho é Jesus. Jesus chama para salvar. Bom conselho, senhora do bom conselho, é a conversa do diabo. Maravilhoso conselheiro, estou lendo Isaías, capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você ler o texto, está escrito assim: o advento e o poder do Messias. Quem é o Messias? Porventura você está esperando o Messias ainda descer, fazer o sacrifício que o Cristo vivo fez? Porventura você ainda está esperando Jesus, conforme os judeus ainda estão esperando? Alguns judeus? Jesus já veio há 2023 anos atrás. Jesus pisou seus pés aqui na terra. Ele ensinou a palavra de vida eterna, morreu na cruz, derramou seu sangue para que eu e você tivéssemos a remissão dos pecados por intermédio do seu sangue carmesim. Sigam a Jesus. Eu não peço para ninguém seguir a mim, como tem muitos na internet, atrás de seguidores, pedindo para seguir, me segue lá. Eu não peço para você me seguir, eu peço para você seguir as escrituras, o que diz a palavra do mestre. Glória a Deus. O que ele é, o que diz as escrituras, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Venha após mim, disse o Senhor Jesus. Sigam a Ele. Um dos conselheiros do sumo sacerdote disse: Teudas, ele fez uma revolução muito grande. Teudas, ele fez uma revolução muito grande. Muitos homens seguiram ele. Amém, meu Deus. E quando Teudas morreu,
Está escrito: os seus seguidores não continuaram professando o que Deus falou. Agora o seu estudo de beleza. Veio Judas Espaço de estúdio. e também fez uma revolução muito grande. Teve seguidores ao seu favor. Da loja da nossa amiga Bia e Caroline. Vai inaugurar agora o seu estúdio de beleza. Vale a pena a gente dar lá. É loja e estúdio de beleza com muitas novidades, menina. Vamos pra lá. Para nós também, nome aqui é da Megaton Cosmética e também da Empório Natural. Faça dos seus alimentos o seu remédio. Judas se levantou. Não é o Judas traidor que eu estou falando. Eu estou falando de Judas daquela época. A gente está aí, ó, um mais supermercado. Que se levantou. Preços baixos, mais perto de você, meu amigo. Vem agora mesmo fazer E muitos homens hoje, sabadão especial. seguiram ele. Também convidar Farmácia União por outros pobres. Mas depois que Judas morreu, os seus seguidores não continuaram a sua crença, não continuaram professando o que Judas falou. Mas só tá em casa que hora agora? Eles não continuaram fazendo. Aí, o conselheiro do sumo sacerdote. É verdade, irmão. Aí diz a Bíblia que Teudas e Judas resultaram em nada. Ele disse: porventura, não estaremos nós lutando contra Deus? Se essa doutrina for de Deus, nós não estaríamos lutando contra o próprio Deus. Ele disse: se não for de Deus, acabarão como Judas e Teudas. Mas, se for de Deus, nós estaremos combatendo contra o próprio Deus. E eles profetizaram, e esse conselho foi o próprio conselho de Deus. Porque eles estavam combatendo contra Jesus de Nazaré e contra os seus apóstolos. Assim como Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, ele perseguia a igreja de Deus. Ele pensava estar fazendo bem a Deus. Mas ele se enganou, estava cego, não enxergava um pau na frente do seu nariz. Mas a Bíblia diz que quando Ananias, o Senhor Deus de Israel, Senhor Jesus Cristo, após Saulo cair do cavalo, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que Saulo caiu do cavalo. Ele estava indo para Damasco para perseguir os seguidores de Jesus. Só que Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. E ele caiu do cavalo, ficou 3 dias cego. A Bíblia diz que Deus, Senhor Jesus, mandou Ananias ir até onde Saulo estava e devolver a visão dele. E quando ele chegou lá, que colocou a mão sobre a cabeça de Saulo: Saulo, o Senhor te devolve a visão. Saulo passou a ver e foi cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia, e as escamas caíram dos seus olhos. E ele passou a ser o maior apóstolo da Bíblia Sagrada, defensor do Evangelho de Jesus de Nazaré. O próprio Senhor, pode ser, irmão, evangelizou Saulo. E a Bíblia fala que foi como escamas caíssem dos olhos de Saulo. E agora ele passou a ver. Todos aqueles que passam a ver, todos aqueles que passam e têm a fé verdadeira, crê no Senhor Jesus. Efésios capítulo 4,
A Bíblia diz que só existe uma fé. E esta fé, diz o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, é a mesma fé que Paulo passou a seguir. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que foi que Paulo falou? A fé que eu vivo agora é no Filho de Deus, a única fé que existe. As outras fés, o sangue de Jesus te repreende, Satanás. O sangue de Jesus te repreende. Aí faz o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz. Em qualquer cartão de crédito. Se tornando mais maldito ainda. Porque a Bíblia diz que a cruz é maldição. Você sabia que a cruz é uma maldição? Está escrita. Jesus se fez maldito na cruz do Calvário. A Bíblia nos mostra que todo aquele que morresse no madeiro, a Bíblia diz que a cruz é uma maldição. Não é eu que digo, é a Bíblia. Você que tem o seu comércio, arranca essa porcaria e queima essa maldição. Porque Jesus morreu na cruz, se fez maldito. O povo não lê Bíblia. O povo compra o gato por lebre. Tem a bênção por maldição. Que o Senhor verdadeiro escolhe o demônio. Olha, ainda faz o sinal da cruz no corpo, se tornando mais maldito ainda, se amaldiçoando a si mesmo. A Bíblia diz que nós temos que amar, é a mensagem da cruz. Sabe o que é a mensagem da cruz? Você sabe o que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz foi o que estava escrito na cruz que Jesus foi crucificado. Estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Esta é a mensagem da cruz. Nós amamos Jesus, não a cruz. Tudo isso você encontra aqui mesmo. Já comprou seu look? Traz a festa do vaqueiro, ainda não? Aproveite tudo lindo. Aqui mesmo na Estilo Modas. Aqui tudo em campo americano. Pedindo você em sua casa. Boa tarde, preço baixo. Anda junto. É tudo Estilo Modas. Estilo Modas, hein? E aqui nós temos é diferenciado. Vem pra cá que você é bem pedido. Aqui na Estilo Modas. Força Motociclo São Geraldo, aproveite já de abastecer com a gasolina de qualidade, vai correndo no Força Motociclo São Geraldo. Ótica Eliana, aproveite. Olha só, vai tratar os seus óculos, vai para Ótica Eliana, é isso mesmo. É a entrega mais rápida da cidade, você encontra. Glória a Deus. Esse homem não vai pregar no copo. E aqui em frente à Mariana você encontra aqui inimigo do céu, no seu Megadar, no seu baixinho. Então não cuide que eu vou É isso mesmo. E também você encontra fruta de coco, fruta de laranja. Segundo outras doutrinas, segundo outro ensinamento, não cure que você está servindo a Deus sem obedecer ao Evangelho de Jesus. Não existe várias maneiras de servir a Deus, só existe uma. E assim Deus provou isto. Uma programação especialmente preparada para a família. Misa às 7h30. Café da manhã, barracas com variedades de alimentos, frutas, jogos para crianças, brincadeiras, teatro, carneiros e outros prêmios. Participe e ajude a festa de nossa padroeira.
conselho, bom conselho. O mal passa a ser bom. A Bíblia diz que o povo não sabia discernir a mão direita e da esquerda, Sodoma e Gomorra. O povo não sabe o que é bom. Não sabe quem é bom. Tem demônios por Deus. Estamos localizados na Rua Moreira Coelho, número 163A, próximo a Lago Tigre. WhatsApp 759-9709. Segunda Tessalonicenses. Instagram, @mutilar_amargosa. Segunda Tessalonicenses. Capítulo 1. Aqui é o próprio Deus falando. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso é o que Deus vai fazer com aqueles que não obedecem a Jesus no Evangelho. Será lançado na perdição, nas trevas exteriores, onde há fogo e ranger de dente. E não acaba por aí não. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala que o inferno será lançado dentro do lago de fogo e enxofre. O tormento dos que foram para o inferno, dos que estão indo para lá. O inferno não é algum pior lugar. A Bíblia fala que vai ser lançado num lugar pior ainda. Lugar chamado lago de fogo e enxofre. A carne e o sangue vão herdar o reino dos céus? Não. A Bíblia diz que todos nós seremos transformados. O corpo não será transformado em corpo de glória. E seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Aqui mesmo, na Praça da Feira, todos se encontram com mulheres. Porque nego essa eficácia. Porque nego essa palavra. Pregando um reino que não existirá, que o fogo consumirá. É o reino terreno, um reino físico, que não subsistirá diante desta palavra. A Bíblia diz que pela mesma palavra que aconteceu o dilúvio, assim acontecerá com essa terra. Será consumido pelo fogo toda essa terra e esses céus. Está escrito. O reino de Deus é espiritual. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que fala sobre a nova Jerusalém celestial descida do céu para as pessoas que forem salvos, que estiverem salvos em Cristo morar. Não acredite no reino físico, no reino carnal, que são pregados pelos TJ. Não acredite neles. Testemunha de Jeová trabalha para o diabo. Só tem o nome de testemunha de Jeová, mas a testemunha fiel e verdadeira, diz o livro de Apocalipse, é Jesus Cristo de Nazaré. A testemunha fiel e verdadeira. Se alguém quiser dar um testemunho de Deus, que dê o mesmo testemunho da testemunha fiel e verdadeira, Jesus de Nazaré. O inferno existe, os demônios existem, o mundo espiritual é mais real do que eu e você, do que eu que estou falando com você, do que essa caixa, porque foi pelo mundo espiritual que foi criado o mundo físico.
Vai deixar para crer na existência do inferno quando a alma descolar do corpo? Vai deixar para crer nas escrituras quando a alma descolar do corpo? Aí é tarde demais. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A pessoa a partir daqui, sem se arrepender dos pecados, sem entregar a vida para Jesus, partiu para ter purgatório, missa de 7º dia. Isso foi conversa do diabo, que o diabo inventou para as pessoas continuarem vivendo os seus pecados e morrerem. Já viu o diabo ou não? Já viu o diabo? Jesus pegou sobre, expulsou demônio. Jesus expulsou demônio. Não crê na palavra, é filho do diabo. Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Ele pergunta: tu já viu demônio? Jesus expulsou demônio. O que mais Jesus fez quando estava na terra foi expulsar demônio e expelir legiões de demônios. Verdade. E até hoje são expulsos demônios. Vem pra cá para expulsar esse cão que está na tua vida, filho do diabo. Quem pregou, quem mais fez missão de inferno, falou que existe inferno, foi o próprio Senhor Jesus. Você pode ler de Mateus a João, que são os 4 evangelhos. É esses daí, ó, esse tipo de gente que passou aqui, que a alma descola do corpo, ele vai ver. Ele vai ver quando a alma dele descola do corpo e ele não acreditou em tudo que foi falado, em tudo que foi ministrado. Aí o desespero, ele vai dizer: ah, diabo, eu não acredito em tu. Aí o diabo vai dizer: é esses mesmo, é os que não acreditavam em mim, que eu vou levar para o inferno. Então uma coisa é certa: tudo que está escrito aqui, eu dou a minha alma, eu dou a minha vida por essas palavras. Amém. Por tudo que está escrito aqui, porque eu tenho, não somente eu tenho por verdade, mas o Espírito da verdade que está na minha vida me confirma que toda esta palavra é celestial, é espiritual, é descido do céu. Que Deus nos abençoe e dê arrependimento. Creia em Jesus, abandone os seus pecados, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Em troca você terá a vida eterna.
esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve compaixão, multiplicando os pães para comer. Apenas R$18. Bobina picotado fio, apenas R$14,50. Ou por 150 ml com 100 Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou voltada ao seu filho perfeita. Aquele vinho de qualidade você encontra aqui com a nossa amiga Tássia, viu? Casa das Espumas, aproveite e logo já é do você encontra da Casa das Espumas, Casa da Muito obrigado, confia, viu? Abençoe, viu? Aí você aproveita, entendeu? Porque aqui dá estilo Jonas. Já mudou esse look. Tá com o seu atento no gatilho ainda não? Tá se aproximando, aproveita, vem pra cá. Gostou do seu look? Aqui mesmo. Não é preciso viajar de longe para um visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te responder. Acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não é santo fabricado que qualquer dinheiro se pode comprar.